adolescentes, creio, Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Vamos aproveitar esse momento de glória, de lágrimas, de adoração. Talvez você nem fez isso, nem percebeu ainda, mas olha para alguém do seu lado e diga para ele: que bom que você sentou do meu lado hoje. Olha que privilégio, que honra, poder estar assento. Deus seja louvado por essa tão grande bênção de estarmos em sua presença e a Ele prestarmos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero, antes de mais nada, louvar a Deus por essa oportunidade, também pela vida do anjo dessa igreja, em como deste setor, mesmo a sua ausência, pastor Aparecido, sua família, deixar aqui minhas considerações também. Louvar a Deus pela vida do pastor Jeremias, que o representa muito bem. Deus continue abençoando o Senhor, pastores, liderança. E eu quero louvar a Deus pelo convite de poder participar do congresso aqui do CREI Ferraz. E eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vossos líderes, nosso querido Claudemir, Giane, Felipe, Bruna e todos os demais líderes aqui presentes. Que Deus continue abençoando a liderança de vocês. Deus seja louvado. Eu sei que o céu está aberto sobre a nossa cabeça, e Deus tem uma palavra que vai mexer com a nossa alma aqui hoje. Para isso, convido-nos para a leitura do texto, bastante familiar aos domésticos da fé, mas é aqui que Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Evangelho conforme escreveu Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Você até sabe de qual é salteado, mas a título de exercício, deixo um conselho: abra a sua Bíblia e fite os seus olhos no texto, porque talvez, mesmo sendo tão conhecido o texto, lendo comigo hoje e agora, você poderá perceber detalhes poderosos que eu não tinha percebido ainda. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Todos que encontraram o texto queiram dizer amém. Amém. Depois foram para Jericó, e saindo ele, Jesus, de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falou e disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus pelo caminho. Essa última parte, e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos todos? Vamos lá? E seguiu a Jesus pelo caminho. Mais uma vez, vamos? Amém? Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Meus irmãos, adolescentes, Igreja do Senhor, eu disse que o texto é bastante familiar aos domésticos da fé. Sim, e o milagre que lemos aqui, que Jesus realizou em seu ministério terreno, talvez também seja dos mais conhecidos. Trata-se da cegueira de Bartimeu. Portanto,
Bartimeu, que inclusive não é nome próprio, porque Bar do hebraico é filho, Timeu é o nome do pai. Por isso está escrito Bartimeu, filho de Timeu. Ele fica cego durante a vida. E eu digo fica cego durante a vida porque não era um cego de nascença. Tanto é que quando Jesus lhe pergunta o que queres que te faça, ele diz: eu quero tornar a vida. E ficando cego durante a vida, ele vai parar à beira da estrada. Essa é a estrada de Jericó. Inclusive, pedir esmolas aqui era até uma estratégia dos necessitados, pois para se chegar em Jerusalém, por exemplo, onde estava o templo, e principalmente nas festas que você vai subindo da Galileia, prestando piedade, ofertando e fazendo coisas boas para as pessoas, tinha que passar por Jericó. Obviamente que aí dá para sobreviver muito bem, porque é um lugar estratégico, as pessoas passam por ali, saindo da Galileia em direção à Judéia. Só que Jesus cumpre o seu ministério na Galileia. Por mais de 3 anos o Senhor realizou tantos milagres, cumpriu a sua missão na Galileia, realizou tantos sinais e maravilhas, mas agora é chegada a Páscoa dos judeus em Jerusalém. E Jesus vai subir para Jerusalém com os discípulos para participar da Páscoa. Só que essa Páscoa não será mais uma Páscoa, qualquer Páscoa. Ela seria a última Páscoa. A verdade é que Jesus está agora subindo para Jerusalém por ocasião da Páscoa. Ele é quem seria o Cordeiro Pascal. Na verdade, Jesus está indo para a última etapa da sua missão. Ele está indo para a cruz, ele está indo para o Calvário, ele está indo para aquela semana, a última, em Jerusalém. Para isso, por onde Jesus vai ter que passar? Vai ter que passar por Jericó. E é passando por Jericó, para chegar em Jerusalém, que Bartimeu, o cego que nós vemos aqui hoje, ouviu falar que ele está passando. Então Bartimeu não pensou 2 vezes, abriu a boca e começou a gritar, tomou atitude, fez alguma coisa. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. À medida que ele vai gritando, Jesus vai ouvindo, e de repente tem uma palavra poderosa, e parando Jesus. Jesus mandou chamar. Ele se apresenta diante do mestre de Jesus e faz uma pergunta. Mas a pergunta de Jesus foi tão óbvia, mas tão óbvia, que eu, por exemplo, jamais seria capaz de perguntar: o que queres que te faça? Ora, será que Jesus não sabe que ele é um cego e não é de nascença, que é pior? É alguém que já chegou um dia na vida. O que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabe que ele é um cego, sabendo que ele é um cego? Seu maior sonho não é voltar a enxergar. É porque existem perguntas que só Jesus pode fazer, porque existem coisas que só ele pode realizar. E portanto, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta de Bartimeu foi simples, mas ela também é profunda: eu quero tornar a ver. Na verdade, Bartimeu não está falando apenas da sua visão, não está falando apenas dos seus olhos. Quando Bartimeu diz: eu quero tornar a ver, na verdade, o que Bartimeu está dizendo são essas palavras: eu quero a minha vida de volta, eu quero voltar a ser quem eu era, eu quero voltar a sentir as emoções que eu sentia, eu quero voltar a enxergar. Portanto, Jesus olha para ele e diz: abre os seus olhos e não veja. Aconteceu um grande milagre. Bartimeu voltou a enxergar. Agora sabe o que eu acho lindo? É que imediatamente ele chegando, na verdade, Jesus olhou para ele e
discípulo meu, vem comigo, se torna um seguidor. É claro que não. Ao contrário, Jesus falou para ele o que dizia para a maioria: vai em paz, a tua fé salvou. E quer que eu te diga a verdade? É que a maioria, quando Jesus dizia vai em paz, a tua fé salvou, virava as costas e batia mesmo, e ia embora mesmo, porque ele quer a cura e depois quer seguir sua vida. Mas no caso de Bartimeu, quando Jesus fez o milagre, que Jesus disse vai em paz, o Bartimeu olhando para o mestre e dizendo: como assim, Senhor? Agora que eu estou enxergando, agora que eu recebi o milagre, agora que eu posso olhar nos seus olhos e posso decidir lhe seguir, se tornar discípulo. É claro que não. Eu vou te seguir pelo caminho. Atitude e decisão deliberada de Bartimeu. É Bartimeu quem quer seguir, é Bartimeu quem quer ser discípulo, é Bartimeu quem quer aceitar, é Bartimeu quem quer partir com ele, é Bartimeu quem quer ficar do lado dele. Portanto, nós também decidimos um dia seguir a Jesus pelo caminho. Quem decidiu isso, levante a mão e dê glória bem alto se você decidiu. Agora, se você não der glória, um amém, ou pelo menos um sorriso com essa palavra, eu vou dar uma melhorada. Sabe por quê? Porque a história do milagre que eu estou pregando facilmente se mistura com a nossa própria história espiritual. Quer ver? Todos nós aqui éramos cegos espirituais, estávamos jogados à beira da estrada do pecado, até que a graça passou pela nossa estrada da vida. A nossa alma gritou, os nossos olhos foram abertos, vimos a glória do unigênito de Deus, e agora não mais parado no caminho dominado pelo pecado, mas seguindo a Jesus pelo caminho. E quem está seguindo, levante a mão e dê glória bem alto se você está seguindo. Eu tenho mais uma notícia para dar para o creio. Setor 27, Ferraz, essa noite para toda a liderança e todo crente que entrou aqui hoje, assim como Bartimeu, deixa Jericó e segue a Jesus pelo caminho. Para onde Jesus está indo? Para Jerusalém. E se Jesus veio para Jerusalém e ele segue Jesus pelo caminho, para onde ele seguiu Jesus? Ele seguiu para Jerusalém. Ele deixa Jericó e parte para Jerusalém com Jesus. Nós deixaremos este mundo e partiremos para a nova Jerusalém. E quem está indo para lá sem glória, comigo na oração, a minha boca quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia. Será que você pode me ajudar? Olha para mim, para 3 crentes e diga para ele: se alegra, se alegra. Você está indo para a nova Jerusalém. Você está indo para a nova Jerusalém. Não é apenas do caminho dominado pelo pecado que você vai morrer. É daqui para o céu que vai. Levante a mão para a glória. Bartimeu vai aproveitar a chance que tem. Sabe o que eu acho lindo? É que Bartimeu aproveitou a oportunidade que está passando pela estrada da vida. E o que eu vou dizer agora, talvez essa empolgação nossa aqui da introdução, alguém nem glória vai dar, ou alguém vai dizer até misericórdia em vez de glória, mas é a verdade. Essa é a última oportunidade de partir. Essa é a última chance. Até porque você precisa entender que depois que Jesus passar por Jericó, nunca mais ele passaria de novo.
Esta é a última oportunidade. Por isso, com a vida, com o tempo, com as oportunidades, não se brinca. A hora é agora. Só existe hoje, amanhã ainda nem existe. Portanto, essa é a última chance. Alguém pode dizer, pastor, me prova que essa é a última oportunidade. Essa é a última oportunidade, porque depois que Jesus passar por Jericó, ele nunca mais passaria de novo. Quer ver? Depois que ele passar por Jericó, ele vai chegar em Jerusalém. Ele vai fazer a entrada triunfal montado no jumentinho. Quem lembra? Ele vai participar da Páscoa. Ele vai cear com os discípulos. Ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele vai ser preso. Ele vai ser julgado. Ele vai para a cruz. Ele vai morrer. Ele vai ressuscitar o terceiro dia. Ele vai aparecer na Galileia. Ele vai subir ao céu. E nunca mais passou de Jericó. É a última chance. Pastor, entendi. Foi por isso que Bartimeu abriu a boca e gritou, porque ele sabia que era a última vez que Jesus ia passar. É claro que não, porque a gente nunca sabe qual é o último dia, o último culto, a última mensagem, o último abraço. A gente não sabe o dia de amanhã. É por isso que com a vida, com o tempo e com as oportunidades, não se brinca. E Jesus está passando e Bartimeu está dizendo, ele está passando e agora. A vida é agora. Eu vou abrir a boca agora. Eu vou criar uma situação e agora. Portanto, eu estou sentindo autoridade. Eu estou recebendo essa autoridade aqui. Está vindo a palavra. Então agora. Se você quer, levante a sua mão bem alto. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eu estou te dando novas chances. Eu estou te dando novas oportunidades. A hora de pregar é agora. A hora de orar é agora. A hora de estudar é agora. A hora de ler mais é agora. A hora de se dedicar ao jejum, à leitura da palavra é agora. A hora de casar e parar de rolar é agora. A hora é agora. Deus está te dando novas oportunidades. Quem sai daqui aproveitando a chance de Deus, levante a mão mais alto, abre a boca por alguns segundos. Se pode orar. Quem pode orar? Quem pode orar? Será que você pode me ajudar? Olha para alguém do seu lado e diga para ele: acorda! É agora ou nunca mais. Fala. É agora ou nunca mais. É agora ou nunca mais. É agora ou nunca mais. O diabo quer passar a minha geração do tempo, mas não vem com a palavra. Deus te desperta para você acordar e aproveitar essa oportunidade. Quem quer? É por isso que o texto começa dizendo: e depois foram para Jericó. E depois foram para Jericó. Claudemir, não é Felipe, meu pastor Jeremias, pelo fato da Bíblia dizer: depois Jesus foi a Jericó, que ele tenha ido a Jericó exclusivamente para curar Bartimeu. Porque eu faço questão, inclusive, de dizer isso, até para quebrar um pessoal de conjectura sem analisar o texto. Já que está dizendo assim, que Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, estou indo para Jericó curar um cego. Aonde está escrito isso? Jesus não foi a Jericó por causa do cego. Jesus foi a Jericó porque ele precisa chegar em Jerusalém. Ele tem uma missão, não é em Jericó, é em Jerusalém. Tem o jumentinho amarrado esperando ele, entrada triunfal, semana da paixão, ceia com os discípulos, tudo organizado. Ele tem uma agenda, não é em Jericó, é em Jerusalém. Ele tem um destino final, não é em Jericó, é em Jerusalém. Porque você precisa entender que só existe
existia uma estrada que ligava Galileia a Jerusalém. Era a estrada de Jericó. Não tem caminho alternativo, atalhos para se tomar. Quem sai da Galileia, quer chegar a Jericó e Jerusalém, tem que passar por Jericó de forma obrigatória. Então, quando o texto diz e depois foram para Jericó, não é por causa do céu. E só para subir um pouco mais o nível aqui, esse milagre, eu encho a boca para falar isso, este milagre, inclusive, é um milagre improvável da Bíblia. Não está no roteiro, no script. Jesus já cumpriu o seu ministério, ele está indo agora para a missão da cruz. Agora, eu sei que quem é espiritual, pelo menos um amém, um sorriso vai dar agora. Porque é passando por Jericó que é Bartimeu quem vai aproveitar a chance. É Bartimeu dizendo: eu sei que ele não veio aqui por causa de mim, mas eu vou gritar por causa dele. Eu sei que ele só está passando para Jerusalém, mas eu vou tomar uma atitude, eu vou criar uma situação, eu vou se mexer, eu vou abrir a boca. É o Bartimeu dizendo, e aqui lá vai uma trocadilha proposital. Bartimeu está dizendo: se eu quiser que Jesus pare, eu vou ter que se mexer. Porque Jesus para quem se mexe. Será que você pode me ajudar? Não me deixa só se for e não crer, pelo amor de Deus. Olha para alguém do seu lado e diga: Jesus para para quem se mexe. Tem gente querendo pregar, mas não quer se mexer para ler Bíblia. Quer cantar, mas não quer se mexer para ensaiar. Quer faculdade, mas não quer se mexer para prestar vestibular. Quer vitória, mas não quer se mexer para orar. O céu para quem se mexe, para a minha geração que está em movimento. É por isso que Jesus parou, porque Bartimeu se mexeu. E posso dizer, se Bartimeu não grita, se Bartimeu não se mexe, se Bartimeu não toma atitude, se Bartimeu não cria uma situação, Jesus vai passar. Ele tem uma missão, ele está indo para Jerusalém. Se ele não toma atitude, Senhor, vai morrer as línguas, pedinte de esmolas, cego à beira da estrada. Ele vai passar, mas o Bartimeu vai dizer: eu não posso ficar parado, porque as coisas se movem quando a gente se move. Eu estou sentindo Deus. Será que alguém pode dar pelo menos um sorriso ali? Será que você pode crer? Eu creio. Vamos lá, aqui tem protocolo, ninguém aqui está indo para o mercado, robotizado. Aqui não tem etiquetinha, então nós somos livres. Então balança esse adolescente, balança esse crente, balança, e diga: se mexe, se movimenta, descura os braços, vai lá, vai na Bíblia, se mexe, vai estudar, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, o céu vai parar, para quem se mexe nesse tempo, quem crê, abre a boca para nós. Mas eu quero dizer, se é ele que está passando, então eu vou tomar atitude. Por quê? Porque eu sei que o que eu vou dizer agora é uma pancada. E não se esqueça que quem primeiro apanha sou eu. Passa por aqui, para sair daqui, para o primeiro que eu sou que apanha. Porque não dá para Bartimeu ficar titubeando em cima do muro da vida. Quem está passando? Jesus de Nazaré. Ah, é? Ah, tá. Aham. Mas aham o quê? Bartimeu está dizendo: se é ele que está passando, então eu preciso se mexer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não posso ficar nisso, eu não posso ficar lá. Se é ele que está passando, eu vou gritar. Porque
Em vez de ficar vivendo de remorso lá atrás, dizendo: se eu tivesse tentado, se eu tivesse feito, o tempo passou. E lá na frente, sabe o que parte dele está dizendo? Olhando para o passado, em vez de dizer: se eu tivesse, ele está olhando para trás dizendo: ainda bem. Ainda bem que eu gritei, ainda bem que eu abri a boca, ainda bem que eu fiz alguma coisa. Meu Deus, eu estou pregando para adolescentes. Essa palavra está sendo direcionada agora. Adolescentes, creio ferraz. O maior plano do adversário, quando não consegue te tirar daqui como foi feita a peça, aqui hoje, o nosso teatro espiritual que aconteceu, é te colocar aqui dentro sem produzir, para deixar você aí, você não fazer nada. Não quero casar, não quero pregar, não quero estudar, não quero falar com você, mãe. Você quer fazer o que na vida? E o tempo passar, e depois você ficar vendo: e por que eu não fiz? E por que eu não foi? Esse é um dos maiores planos, mais belos planos do adversário. Se ele não conseguir te desviar, pelo menos ele vai tentar abençoar as áreas para a gente cair nele. Aí, glória a Deus, calma, né? Tem glória a Deus, aleluia, vai ter que fazer alguma coisa. Tem que produzir, tem que se mexer. Portanto, tem uma palavra profética que vai tomar esse ambiente agora. E aqui não é só para adolescentes, é para todos nós. Galeria, aqui no altar, vale. Eu estou profetizando que o despertamento de hoje te trará muitas alegrias amanhã. Deus te desperta nesse tempo para você aproveitar as oportunidades e se mexer de tal maneira que vai passar 2025, 26, 27, 28, mas lá na frente você vai olhar para trás e dizer: obrigado, Deus, gratidão, Senhor. Eu estou pensando porque na trás eu me mexi, eu estou pegando porque na trás eu me alguma coisa. Ainda bem, eu profetizo: o diabo não passa teu futuro, o teu futuro está na mão de Deus. Quem vai sair daqui se mexendo mais, é a boca de glória, é a boca de Deus, é a boca de pregar. 30 segundos de glória, glória, glória. Olha a capacidade, olha a capacidade, olha a capacidade. Feche os olhos, abre a boca. Eu estou ouvindo línguas. Eu vou esperar você lá. Adolescência, eu acho que chegou a hora de um abraço. Se estica alguém, dá um abraço a alguém e diga para ele: se mexe que teu futuro está guardado. Se mexe que teu futuro será de glória. Se mexe que teu futuro será de alegria. Se mexe que teu futuro será de prosperidade. Se mexe que teu futuro será de família. Deus te dará família, Deus te dará provisão, Deus te dará honra, Deus te dará moral nessa sociedade, Deus te dará vitória para o seu futuro. Já está guardado, se você se mexer nesse tempo, eu profetizo: Deus te escreve na minha geração agora. Que crê
O que Bartimeu teve aqui foi uma reação. Porque está bem claro no texto: ouvindo, clamou. Repita uma coisa assim: Bartimeu! Ouviu! Bartimeu! Clamou! Então escuta: Bartimeu reagiu gritando ao que ouviu. O que ele ouviu foi tão forte que mexeu com ele. Pelo menos 3 informações aqui. Você sabe que todo ser humano na vida é movido por aquilo que vê ou por aquilo que ouve. Se a gente não visse, não ouvisse, a gente ia se deixar para onde? Porque o ser humano é movido na vida por aquilo que ouve ou por aquilo que vê. Se você imaginar que alguém nasce nesse mundo, por exemplo, e claro que nasce, um ser humano surdo, mudo, sem nenhum sentido. Esse ser humano que nasceu sem não enxerga, não vê, não ouve, ele não tem sentimento, inclusive, não tem emoções, ele não tem poder de decisão, ele não vai se mover para nada, porque ele não vê nada, ele não ouve o porquê Deus decide nada. Mas todo ser humano é movido por aquilo que vê, por aquilo que ouve. No caso, Bartimeu não vê, mas ele ouve. E foi o que ele ouviu que mexeu com ele. Segundo, na vida, desde o dia que você nasceu ao dia que você vai morrer, você terá muito mais que reagir do que agir. Posso dizer? Pouquíssimas vezes a gente tem chance de agir para algo. É uma ação. Apareceu? Age. Mas são poucas situações de ação. Agora, a reação é a todo instante, a todo momento, a todo segundo. Você tem que estar decidindo: eu vou, eu não vou, eu quero, eu não quero, eu estou aqui, glória a Deus, aleluia, sou crente, vamos lá. Por quê? Porque a gente mais reage do que age na vida. Um ser humano que não reage, acabou. Um adolescente que não reage para nada, meu amigo, filha, acabou. Você não vai chegar a ninguém na vida, porque você não reage para nada. Você está vendo, você está ouvindo, você está contemplando, mas você não reage. Por isso que eu vou deixar para a terceira palavra, que daí essa aqui é bíblica. Já não é uma informação social, científica e tal. Mas olha, guarda aí. Posso falar? Pior do que não agir na vida é não reagir a nada. Eu vou te entender se você perdeu o time de agir. Agora, reagir. Pelo amor de Deus, as coisas estão acontecendo, se movendo e você não reage. E a gente precisa reagir. E agora, lá vai a informação bíblica. É por isso, alguém vai dar um sorriso, quer ver? Alguém vai dar um sorriso, quer ver? Está escrito que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Esse é o motivo pela qual a irmã Jana chama a atenção dos adolescentes. Não é porque ela é má, não é porque ela. Não, ela está fazendo certo. Ela disse: fica e ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E sabe qual é a palavra profética que está saindo desse altar? O que você está ouvindo hoje aqui é tão poderoso, é tão forte, vai te levantar de tal maneira que você vai sair daqui para um movimento de glória tão grande que até você vai ficar se desconhecendo. Meu Deus, eu estou diferente. Alguém vai olhar para você. Por quê? Porque a palavra que eu entrego essa noite te fará reagir como você nunca reagiu antes. Se tem um plano que o adversário arquiteta a todo instante, é nos paralisar para que a gente não reaja para nada. Quem não reage não chega a lugar nenhum. Mas eu venho aferrar de nós somos servos essa noite. Não creio, isso em todo 27, profetiza aqui, que levante a mão. Uma glória de Deus desce sobre nós. E a gente sai daqui reagindo mais. Em todos os hábitos eu saio daqui reagindo como nunca.
Ele ouviu que Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Gravou? Jesus de Nazaré, gravou? Quem Bartimeu ouviu que está passando? Jesus de Nazaré. Um homem tão poderoso como eu disse, ficou muito fraco, sem coração, sem... Quem Bartimeu ouviu que está passando? Jesus de Nazaré. Mas na hora de gritar, ele gritou: Filho de Davi. Bartimeu ouviu que Jesus de Nazaré está passando, mas gritou: Filho de Davi. Então Bartimeu ouviu uma coisa e gritou outra. Ora, se eu ouvi que Jesus de Nazaré está passando, o que eu tenho que gritar, pelo amor de Deus? Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Mas ele ouviu Jesus de Nazaré, mas na hora de gritar, gritou: Filho de Davi. Por quê? Porque quando ele ouviu Jesus de Nazaré, mas na hora de gritar, gritou: Filho de Davi, é porque ele está dizendo: eu sei quem é ele. Ele é o Filho de Davi, da qual o seu trono nunca terá fim. O que eu vou dizer agora não é teológico, mas é lógico. O que eu vou dizer agora não é teológico, mas é lógico. Por que Bartimeu ouviu Jesus de Nazaré, mas gritou: Filho de Davi? Porque Bartimeu está dizendo: eu vou gritar diferente, no meio da multidão que está gritando igual. Está todo mundo gritando: Jesus de Nazaré, oh Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Bartimeu vai dizer: já sei, eu vou destoar, eu vou destoar, eu vou fazer diferença no meio de gente que está fazendo tudo igual. Não é porque está todo mundo fazendo o que eu vou fazer. Se está todo mundo gritando Jesus de Nazaré, a minha voz vai sobressair. Para mim, ele não é apenas Jesus de Nazaré, ele para mim é Filho de Davi. Deus te chamou para fazer a diferença no meio dos iguais. Não é porque está usando o que você vai usar, não é porque está falando o que você vai falar, não é porque está falando o que você não vai falar. Deus te chamou para fazer a diferença. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. O que eu vou dizer agora é mais do que lógico, é teológico. O que eu vou dizer agora é mais do que lógico, é teológico. Agora eu vou mudar. Por quê? Porque está todo mundo gritando Jesus de Nazaré. Gente, gritar nesse contexto, 2000 anos atrás, Oriente Médio do primeiro século, aquela velha Galileia, Jesus presente na terra. Jesus de Nazaré não é nada. Por quê? Quem está gritando Jesus de Nazaré? Jesus é o nome. Nazaré é onde ele foi criado. Poderia ser Jesus de Cafarnaum, Jesus de Betsaida, Jesus de Magdala. Não é nada, não é nada, não é adoração, não é nada. É claro que se hoje está aqui alguém demoniado, processo, a gente vai lá, em nome de Jesus de Nazaré, sai mesmo. Não estou falando de um contexto, de uma coisa em que não muda nada. Agora escuta, Jesus de Nazaré é nome onde foi criado, simples assim. Porque geralmente os nomes são ligados a onde a pessoa foi criada, nasceu. Saulo de Tarso, etc. Enfim, se sabe. Mas, quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, ele disse: é muito raso. Todo mundo diz: quem vai mudar? Não, eu sei quem é ele. Sabe o que Bartimeu fez? Bartimeu puxou do fundo do baú da história. Quem é ele? Ele é o filho de Davi da linhagem. E aí, quando ele grita Jesus, filho de Davi, aí mudou tudo. Porque filho de Davi é profissão de fé, é adoração, é exaltação, aí mudou tudo. Ao ponto de Jesus parar. Porque inclusive somente 2 pessoas na Bíblia, que eu vou dizer agora, mais uma pancadinha em nós ali. Mas geralmente as pessoas dizem: mestre, Rabi, Jesus,
pessoas na Bíblia teve a revelação, a profundidade e a autoridade para chamá-lo de filho de Davi? Bartimeu e a circunstância que israelita era. A pancada que eu disse é essa. Quem a gente é? A multidão? Ou 2, 3 para fazer a diferença? Ou 2, 3 para fazer a diferença? É você que decide. Aleluia, Deus Santo. Mas quando ele grita filho de Davi, não tem outra. Jesus falou, porque são 2 pessoas. Gente, ele fez diferente, já adorou. Ele mexeu com Jesus, porque Jesus está dizendo: peraí, se ele gritou filho de Davi, ele sabe quem sou eu. Ele conhece as profecias, ele conhece as escrituras, ele sabe mais sobre mim do que muita gente está andando comigo aí. Esse sangue inteligente, chama ele aqui. Por quê? Eu quero ter a ousadia, creio. Terminam, pastores, líderes, irmãs, eu quero ter a ousadia aqui hoje traduzir o grito de Bartimeu. Mas eu só vou traduzir esse grito de Bartimeu se você prometer se empolgar na adoração comigo aqui agora. Promete? Pelo menos um sorriso, amém, glória. Então tá. Porque na verdade o que eu vou traduzir aqui, pausadamente, foi o que Jesus ouviu lá e foi o principal. Porque quando ele grita, filho de Davi, na verdade o grito foi este: Tu és o rebento de Jessé, da raiz de Davi, da tribo de Judá, o Messias que gritando para os profetas, a profecia cumprida na terra, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Bartimeu está dizendo: todo mundo enxerga aqui, mas só sabem e conhecem de Jesus de Nazaré. Eu sou cego, mas sei que quem está passando é o Rei, é o Rei, é o Rei. E quem veio da glória, vem da glória. Levante a mão, levante a glória de você. Não deu para Jesus falou. E eu vou sintetizar para a gente encerrar. Porque quando Jesus parou, Jesus falou chamado. E sabe o que eu acho lindo? Eu vou pular aqui pelo menos 2 pontos, porque eu tenho que ter direção do Espírito Santo. Não é o que eu quero falar, é o que o Espírito Santo quer. Então vai. Jesus falou e disse: chama ele. Agora, deixa eu explicar algo para ter sentido que eu vou falar. Enquanto Jesus está mandando chamar ele, já tinha, não é que na ordem cronológica dos fatos, ele está gritando um grupinho infernal, malditos grupinhos, o do contra, o grupinho lá, fizeram um grupo infernal para tentar calar ele, e o repreendia para que se calasse. Na ordem está assim. Depois está escrito que Jesus disse: chama ele. Aleluia. Então, antes de Jesus parar, já tem alguém tentando parar Bartimeu. Então, olha, você está numa batalha, adolescentes, vocês estão começando a vida, hein? Só que eu quero dizer um negócio para vocês: antes de vocês se formarem, antes de vocês casarem, antes de vocês começarem a empregar, antes de vocês prosperarem, o inimigo já vai tentar parar vocês antes. É claro que quando a gente rompe, a gente chega, a gente consegue, a gente conquista, a gente prospera, Deus começa a usar a fúria do adversário, aumenta, mas antes ele já vai começar a parar. Antes de Jesus falar, já tinha um pouquinho tentando parar a partida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque vocês sabem que cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos, cada um uma dinâmica, cada um tem um jeito de ser,
direcionou a mensagem, apresentando Jesus de uma maneira que para o povo, para uma situação, ok? O Marcos é aquele que vai escrever baseado em informações que ele vai obter, só que ele é daquele tipo que escreve tudo simultaneamente, acontecendo tudo simultaneamente, debaixo de ações imediatas. É por isso que só em Marcos você lê expressões, por exemplo, como imediatamente, porque ele gosta de escrever assim, tudo acontecendo, e atravessando Jesus para o outro lado, logo chegou. Isso está acontecendo. Agora, se isso é verdade, a escrita dele é essa, os fatos são esses, situações acontecendo ao mesmo tempo, olha o que está acontecendo e alguém vai pegar isso agora. Enquanto tem um grupinho lá, cala a boca, Céu, cala a boca, Lindinho, cala a boca, Pedite de fora, do outro lado, Jesus está dizendo: chama ele, chama ele, de lado, cala a boca, desiste, para, não incomoda, mestre. Do outro lado, Jesus dizendo: chama ele, traz ele. Eu quero ver quem ganha essa. Quem está tentando calar Bartimeu, ou quem está mandando chamar Bartimeu. Você crê na palavra? Então recebe. Quem te chamou é maior do que quem quer te parar. Quem te chamou é maior do que quem quer te calar. Quem te chamou é maior do que quem quer te travar. Quem te chamou é maior. Quem te chamou é maior. Eu vou continuar falando pelo menos mais 5 vezes para ver se tem adolescente que está recebendo. Quem te chamou é maior. Se cair, eu vou continuar. Quem te chamou é maior. Se nossas filhas, mulheres aqui, creem, eu vou continuar. Quem te chamou é maior. Meus pastores, filhos, quem te chamou é maior. Não para, não desista. Se você for ouvido para quem quer, e você parar, você não vai sair do lugar. Abre a boca, grita, dá glória, se mexe, faz alguma coisa. Quem te chamou é maior. Quem quer isso, fica de pé comigo agora. Pega uma glória que você puder. Será que você pode segurar a mão de alguém da esquerda, da direita, fechar os corredores? Fecha tudo agora, na galeria também. Segura na mão dele, segura na mão dela, vai. Oh, glória. Quer tomar? Fica aí no microfone. Oh, glória. Segura na mão dele, segura na mão dela. Por que, pastor? Porque você acaba de segurar a mão de alguém que vai sair daqui mais valente, mais eterna, mais decidida. Meu Deus do céu. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Bartimeu está dizendo: eu quero voltar a ser quem eu era. Minhas líderes, eu acho que essa é uma boa para muitos de nós aqui. Eu sou o primeiro. Eu saio de Ferrari hoje, pastor, dizendo: Senhor, eu quero voltar a ser quem eu era. Não é sobre abrir apenas os olhos, é você voltar a sentir o que a gente sentia, é voltar a sentir a graça que a gente sentia. Portanto, se você sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero voltar a ser quem eu era, uma glória do céu vai descer sobre a sua cabeça. Sabe de uma coisa? Jesus disse: então veja, ele disse: eu quero ser discípulo, e seguiu a Jesus pelo caminho. Se ele seguiu a Jesus pelo caminho, para onde ele foi com Jesus? Para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o que Jesus vai fazer? Entrada triunfal, montado no jumentinho. Jesus está atravessando as estreitas ruas de Jerusalém, em cima do jumentinho, a multidão gritando: Hosana!
Bendito que vem em nome do Senhor. Sabe quem está em Jerusalém assistindo tudo isso? Bartimeu, da beira da estrada de Jericó para o mais belo da cidade, para o mais santo dos lugares, a cidade santa de Jerusalém. Quem diria que aquele pobre miserável servo quebrado, que estava subjugado à morte mais vergonhosa, naquela amaldiçoada Jericó desde o Antigo Testamento, chegaria em Jerusalém, andaria acompanhado por Jesus, seguiria Jesus pelo caminho. Quem diria que alguém tão miserável deixaria a beira da estrada para andar com o mestre? Sabe de uma coisa? Jesus ainda antes da cruz dá uma passadinha para deixar uma bênção na amaldiçoada Jericó desde os tempos antigos, e arranca de mão miserável ainda e leva para Jerusalém. Eu já disse aí para você, quando você virou a conclusão, que assim Jesus fez com a gente está no chão miserável. A gente ia morrer porque está escrito que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos destituídos da glória de Deus. Nosso destino era o inferno, morrer na amaldiçoada Jericó, nesse mundo perdido, abraçado com o pecado. Mas aí Jesus passou aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus pegou você e disse: vem, 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 vem. Seu lugar é na Nova Jerusalém, seu lugar é na eternidade de glória, seu lugar é no reino, seu lugar é andando comigo. Oh meu Deus, eu vou profetizar: das mãos de Deus ninguém te arrancará. É daqui para Nova Jerusalém.